Fala pessoal, professor Cristiano Poço, olha a receita que apareceu aqui, hein? Dá uma olhada aqui, ó, olho direito, plano com menos 1 a 150 e olha o olho esquerdo, mais 0,50 com plano a 125, uma adição de 3, mas olho esquerdo tem astigmatismo plano? Isso é possível? Dá uma olhada aqui, ó. Nós já fizemos esse óculos, confeccionamos, entregamos para o cliente, ele está enxergando perfeitamente. Mas como nós resolvemos isso? Como se resolve esse caso? Caso apareça aí na sua loja. Acompanhe a gente até o fim desse vídeo. Não sai daí que você vai aprender muita coisa, hein? Vamos ao vídeo. Essa receita, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que uma lente esférica, tá? Uma lente esférica que não tem astigmatismo, em todo o seu meridiano vai ter a mesma dioptria. Ou seja, a pessoa pode botar o olhinho dela aqui, 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 aqui. Em toda ela tem a mesma dioptria, tá? Aqui, dentro... Aqui, ó, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Em todos esses meridianos aqui, aqui eu vou ter o meridiano 90, o meridiano 0, 180, aqui embaixo o 270. Em qualquer lado dessa lente aqui, vai estar passando sempre mais 2. Então, não importa se eu pegue essa lente e gire para qualquer lado. Como se eu pegasse ela agora e tivesse girando ela para a esquerda, para a direita, para qualquer posição. Ela vai ter a mesma dioptria, o mesmo grau, de mais 2. Quando a gente fala em dioptria cilíndrica ou com astigmatismo, ela basicamente funciona dessa forma aqui. Por exemplo, eu estou falando tudo isso para a gente chegar lá no fim daquela receita. Você tem uma dioptria, por exemplo, de mais 2 com menos 1 a 180. Foi essa receita que você recebeu. O cliente chegou na loja com essa receita aqui. Mais 2 com menos 1 a 180. Se você manda fazer essa lente, tá? Ou se tiver pronta, como tem, né? Ela, quando você tiver com ela na mão, em um meridiano vai estar passando mais 2. E no outro meridiano vai estar passando mais 1. Porque esse daqui é a transposição que a gente faz. Se eu for transpor mais 2 com menos 1 a 180, eu vou achar mais 1 com mais 1 a 90. Então, na verdade, por exemplo, eu sempre comento o seguinte, se você fosse fazer uma receita lá na Itália, né, e você tivesse essa dioptria que está aparecendo aqui, mais 2 com menos 1 a 180, lá na Itália, iriam te prescrever mais 1 com mais 1 a 90. Porque fora do Brasil, geralmente se trabalha com cilíndrico positivo. Aqui no Brasil que a gente trabalha com cilíndrico negativo. Então, essa dioptria de mais 2 com menos 1 a 180 é a mesma coisa de mais 1 com mais 1 a 90. Mesma coisa, o mesmo poder refratométrico. Tá? A diferença é que na lente, ela sempre vai variando. Uma vez alguém me perguntou o que seria o astigmatismo. O astigmatismo, gente, na lente, tá? Na lente. Não estou falando lá do globo ocular, não. Que ali a gente tem outras características. Estou falando na lente. Quando eu pego uma lente e tenho o valor do astigmatismo, na verdade ele me informa quanto eu ando de uma força esférica para outra. Então, de novo, ó, eu tenho essa dioptria de mais 2 com menos 1 a 180. Eu costumo dizer que o esférico está relacionado com o eixo. O esférico, que é isso aqui, está relacionado com o eixo. Então, onde o esférico estiver, o eixo vai estar. Ó, o mais 2 está passando a 180. Só que se eu fizer a transposição, eu vou ter um mais 1 aqui passando. E esse mais 1, ele vai passar onde? No meridiano 90, que eu dou a transposição. Se eu for transpor 180, ele vai para 90. Né? 180, quem quiser fazer 180 menos 90, 90, eu faço aquele macete, né? Quanto é 1 mais 8? 9, repete terceiro. E aí eu vou ter uma outra força passando no mais 1 aqui, ó. O mais 1 vai estar passando a 90 graus. Então, o mais 1 ele vai estar passando aqui. E o mais 2 nesse lado. Quem está entre os dois? O menos 1. De mais 2 para mais 1, eu diminuí 1. Agora, olha a coisa interessante. De mais 1 para mais 2, eu andei mais 1. De mais 2 para mais 1, eu volto menos 1. E de mais 1 para mais 2, eu ando mais 1. Olha que coisa interessante aqui. Por que eu gosto de mostrar isso aqui? Porque, na verdade, o astigmatismo, que é esse cara aqui, ele me informa o quanto eu ando de uma força esférica para outra. Eu não estava no mais 2? Eu não achei uma outra força esférica de mais 1? Se eu estava no mais 2 e achei uma outra força esférica de mais 1, eu regredi 1. Se eu vou de mais 1 para mais 2, somei 1. Se eu for de mais 2 para mais 1, diminui 1. Aonde esse camarada aqui aparece? Aonde esse cilíndrico aparece? Justamente aqui, ó. É quanto eu ando de uma força esférica para outra. Então, de mais 2 para mais 1, o astigmatismo é menos 1.
De mais 1 para mais 2, o astigmatismo é mais 1, porque eu estou subindo. De mais 2 para menos 1, o astigmatismo é menos 1. Então a lente ela vai ficar norteando isso aqui, ó. Mais 2, mais 1, mais 2, mais 1. Eu tenho até um vídeo que também explica muito bem isso lá no meu canal no YouTube. Depois eu até posso jogar lá para vocês verem. Então, por exemplo, essa foi a receita que apareceu lá. Né? Nós recebemos, né, uma das consultorias que nós fizemos, apareceu essa receita dessa forma lá. Mais 0,50 com plano a 125. Aí travou todo mundo. Ficou todo mundo na dúvida que dioptria é essa. Né? Veio lá o olho direito com uma dioptria e no olho esquerdo veio essa dioptria aí. Mais 0,50 com plano a 125. E agora? Como é que eu resolvo isso? Não existe astigmatismo plano, é isso que a gente aprende nos cursos que a gente faz, né? Então, da onde saiu esse astigmatismo? Por que colocaram esse astigmatismo na receita? Né? Como é que eu resolvo isso? Não é difícil, gente, é fácil. Ele não botou aqui um astigmatismo de plano, ou seja, plano é 0, concordam? Quando eu faço a transposição, e quando eu vou fazer uma transposição, quer ver só? Deixa eu botar aqui. Por exemplo, mais 2 com menos 1 a 38. Quando eu faço essa transposição aqui, vou chegar para cá, para facilitar. Se eu for fazer essa transposição, eu não pego o valor esférico e não tenho que somar com o astigmatismo? O esférico é da forma que eu gosto de ensinar, é o dinheiro que você tem. E o astigmatismo é o dinheiro que o banco te tirou. Então você tem R$2, o banco te tirou 1, você ficou com R$1. O cilíndrico você repete e inverte sinal. E o eixo menor que 90, aquele macete, né? Soma 100 e tira 10, vai para 128. Se essa dioptria aqui fosse negativa, por exemplo, de menos 2 com menos 1 a 38, como é que eu faria essa transposição? A mesma coisa. O esférico é o dinheiro que você tem. Você deve R$2 no banco. O banco ainda te tirou 1. Então você vai ficar devendo 3. Você devia 2. O banco ainda te cobrou R$1, vai ficar devendo 3. O cilíndrico repete, o eixo é a mesma coisa. Quando eu me deparei com essa receita aqui, foi a mesma coisa. O que eu tenho que fazer com ela aqui, ó? É muito fácil de resolver. Não é mais 0,50 com plano a 125? Seria também assim, ó. Ele poderia também ter colocado assim. Com o eixo 125 graus. Seria a mesma coisa. Eu tenho que transpor. Porque ele botou um astigmatismo aqui. Por mais que eu saiba que isso tecnicamente não existe, né? Por quê? Não existe lente esférica, já estou dando aqui a resposta. Não existe lente esférica com astigmatismo. Mas como é que você sabe que isso é uma lente esférica, Cristiano? É só a gente transpor. O esférico não é o dinheiro que você tem? Sim, você tem 50 centavos. Vou ampliar aqui. O banco te tirou quanto? Nada. Então você continua com 50 centavos. Concorda? Como ele não te tirou nada, esse suposto astigmatismo aqui, ele permanece plano. E o eixo, não é 125? Eu somo os dois primeiros. Quanto é 2 mais 1? 3. Repito o terceiro, 35. Legal, Cristiano. Então agora aqui, ó, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho uma força. Olha como isso é fácil. Eu tenho uma força que passa a 125 de 0,50. E tem uma outra força que é igual, de 0,50, que passa no eixo 35 graus. De novo, eu tenho uma força de 0,50 que passa no eixo 125, uma dioptria de mais 0,50 no eixo 125, e tem uma outra dioptria de mais 0,50 também no eixo 35. Olha o que eu fiz. Montei uma lente. Eu tenho aqui, ó, o 125 aqui, passando uma força de 0,50. De novo, o esférico está relacionado com o eixo. O esférico está relacionado com o eixo. Onde um passa, outro passa também. Eu brinco sempre que é a grávida com o feto. Não tem como o feto ir para um lado e a grávida para o outro. Para onde um vai, o outro vai também. Então, o esférico está relacionado com o eixo. Tá aqui os dois juntinhos, ó. Tem mais 0,50 passando aqui.
Mas eu fiz a transposição e achei o 35. E no 35 eu tenho 0,50 também. Tá aqui. Ora, eu tenho duas forças iguais em meridianos diferentes. Se eu tenho duas forças iguais em meridiano diferente, quanto eu ando de 0,50 para 0,50? Nada. E quanto eu ando de 0,50 para 0,50 de novo? Nada. E de novo, desse 0,50 para esse outro? Nada também. E desse para esse? Nada. Não tem astigmatismo, está zerado. Significa que essa lente é uma lente 0,50 esférica. Essa é a resposta daquela receita que está lá. Nós pegamos aquela receita, fizemos para o cliente enxergou. Já é o segundo caso desse que a gente pega, né, nessa loja específica. E os clientes vendo normalmente. Então, na verdade, a forma que foi prescrita, mais 0,50 com plano A125, é uma dioptria esférica de mais 0,50. Só isso. A prova disso é que quando você monta isso em uma lente, aí caso alguém tenha ficado com dúvida aqui, também pode perguntar, tá? Quando você monta isso em uma lente, você vê que quando você anda de uma força esférica para outra, você não está andando absolutamente nada. O cilíndrico aqui, ó, é 0, 0, 0, 0. Uma lente esférica, aí eu volto lá para o primeiro que eu coloquei. Uma lente esférica, ela tem a mesma dioptria em qualquer meridiano. Uma lente esférica, ou seja, uma lente de mais 2, esférica, ela tem a mesma dioptria em qualquer meridiano. Qualquer lado que você olhar para essa lente aqui, ela vai dar mais 2. Para quem domina lensômetro... Essa foi mais uma dica aqui do canal do Professor Cristiano Poço. Siga a gente, compartilhe, dê aquele like. Conheça a gente no nosso Instagram, @cursodeoptica_, para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdos para a nossa comunidade óptica. Professor Cristiano Poço, grande abraço!